Mas deixa eu te perguntar, você, nesse período todo seu, dessa transição da perimenopausa, da menopausa, o que foi o mais difícil pra você? A mudança de humor mesmo ou a questão físico? Você sentiu diferenças no seu físico? Total. É? Total diferenças, não. Mas o que foi mais difícil, muito mais que físico, foi a falta de controle do meu cérebro. Entendeu? Porque você Então, já tinha um controle maravilhoso antes, né? exatamente. E Acho eu que sou isso controladora. impacta mais, né? Eu sou controladora porque, assim, imagina, eu 30 anos na TV. Eu fui repórter durante muitos anos da minha vida. E eu me considero repórter ainda. O repórter é aquele cara, E sempre será. aquela pessoa que tá de olho em tudo, que tá descobrindo as coisas e tal. Mas imagina, quando eu saía, assim, nos anos 90, saía 7 da manhã com uma equipe. Não, antes, 6:30 da manhã, uma equipe entrava no Bom Dia São Paulo, ao vivo, aí fazia uma matéria para SP primeira edição, mandava pelo motoqueiro, nem sei como fazem hoje, mandava pelo motoqueiro as fitas, gravava no carro, off, tinha que ser até umas 11 da manhã. Aí me preparava para entrar ao vivo depois no SP primeira edição de novo. Então, assim, para você ter esse hit, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter controle das coisas, porque senão é muito difícil. Pode sair do controle, mas... Então, eu sempre controlei muito as coisas. E a partir do momento que eu não consigo lidar com a minha cabeça, com o meu cansaço, com o meu corpo, com o nevoeiro mental que corta a minha... Eu tô perguntando uma coisa e, de repente, eu falo, será que eu tava... Por que eu perguntei isso? Assim, isso me enlouqueceu. O corpo, até no corpo foi o seguinte... Eu cheguei a emagrecer... Eu emagreci, porque 2 anos antes, 2 anos e meio antes, eu fiz a reposição hormonal. E aí 80% dos sintomas voltaram ao normal. Então, assim, a minha vida voltou ao normal. Assim, 20%, insônia foi um problema, eu não consegui A maioria se queixa disso. De insônia, mas mesmo com a reposição hormonal, eu fiquei com insônia. E eu faço reposição hormonal e eu tenho nevoeiro mental ainda. Então, assim, reposição hormonal, ela não faz tudo pra todo mundo, não é? E a gente não sabe como que vai ser. Nunca vai ser igual, né? Não vai ser natural. igual. Cada um tem uma forma. reação, como cada um também tem uns sintomas, né? Nem todo mundo tem os mesmos sintomas da menopausa, né? A menopausa, ela é diferente para toda mulher. Cada mulher tem uma menopausa diferente, porque a gente tem organismo diferente, genética diferente, estilo de vida diferente, moramos em habitats diferentes e tudo isso. Estilo de vida, tudo. Alimentação, tudo. Exatamente. Né? Mas o corpo, quando eu comecei a estudar, eu percebi que o metabolismo ia ficar, né, que com a falta do estrogênio, principalmente, que é o principal hormônio feminino, a baixa ia me fazer não conseguir emagrecer rápido como eu conseguia. Então, eu perdi, acho que foram 12 ou 14 quilos, porque eu estava bem mais gordinha. Eu perdi e fiquei bem e tudo por um bom tempo. Há 1 ano e meio, assim, eu dei uma descuidada e ganhei de novo. Eu tô com 10 quilos. Não parece, tá? Mas eu tô com 10 quilos. Não parece mesmo. Mas eu tô com sobrepeso, porque... e isso, às vezes a pessoa, tá magra, beleza. Mas quando você tá no sobrepeso, qualquer coisa que eu como, pum, é impressionante. Se eu não faço exercício, eu já ganho peso, porque o metabolismo é muito mais lento. Mas as mulheres pós 40 pra frente já reclamam muito disso, né? Já notam muito, já começa dos 40 pra frente, já essa parte da alimentação. Tem gente que fala assim, gente, eu só passo perto, só cheiro, já tô engordando. E é uma brincadeira, mas às vezes até um fundo de verdade, porque o metabolismo fica tão lento que você, às vezes... você corta a refeição e ainda não perde ou ainda engorda. Então, o ideal é você deixar a refeição mais nutritiva. Então, é que a gente não aprende desde cedo. A gente cobre um monte de bobagem. A gente não aprende desde cedo que a alimentação tem que ser muito saudável. Então, se a gente tivesse essa disciplina desde nova, de comer saudável, de comer orgânico, de comer, de fazer exercícios, de não fumar e tudo isso, aí seria mais fácil. Quem te segue nas redes sociais vê que você faz tudo isso que eu tô falando. Faço. Não, sempre foi assim? Não. De quanto tempo pra cá você tomou essa consciência de que tem que fazer? Tem que fazer. Então, há uns 5 anos, desde que eu comecei, eu tenho 54, 4 anos, uns 7 anos que eu entendi que tem que fazer.
né? A Solange Frazão é minha amiga, né? Solange Frazão, ela tem 60 e pouco. Maravilhosa. Nossa, e não é só o corpo. Sim. É assim, ela é toda saúde, ela... Sabe, ela é todo o ecossistema dela é saúde. E ela é incrível. E até ela fala, não, vamos, você tem que comer certo e não sei o quê. E eu não ligava muito. Porque, assim, minha vida de jornalista, eu tenho que ir pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Então, come uma coisa aqui e tal. Não tinha essa disciplina. O que eu tenho de disciplina no trabalho, eu nunca tive com alimentação. E também com exercício, nunca tive. Não era uma pessoa sedentária, assim, não fazia nada. Não, fazia. Mas hoje eu entendo que eu tenho que fazer, que é importante eu fazer. E é importante eu fazer por uma questão de saúde mesmo. Como eu tenho um post que agora foi muito bem, até que eu falei do cardio, que tem que fazer cardio, porque as mulheres têm mais chance de ter infarto depois da menopausa, por causa de todas essas baixas de hormônio. Então, assim, hoje eu entendo que eu preciso fazer, mas, vou ter que ser super sincera, não tenho a disciplina ainda que eu deveria ter. Mas por isso que eu falo, o estilo de vida a gente constrói, demora para você construir. Quanto antes, melhor seria, né? Melhor. O ideal seria desde criança, como você falou, mas é algo que a gente não tinha também esse conhecimento há um tempo atrás, né? Porque nossos pais, por exemplo, eu nunca vi minha mãe fazendo ginástica. Não, hoje minha mãe com 80, ela faz pilates. Antigamente porque eu também forço. Mas ela caminha 1 hora por dia também. Mas a gente nunca viu, não tinha nem academia de ginástica, não existia isso. Mas também não precisa de academia de ginástica para você fazer um exercício, né? Você anda de bicicleta, mas eu nunca vi minha mãe fazendo essas coisas. Não então, era cultural, né? Então eu não aprendi tudo isso. Mas não é que eu não faço, que eu também não vou culpar minha mãe. Mas eu nunca vi meu pai, minha mãe fazendo. Nunca. Então, era uma vida cotidiana. Eu, pequena, fazia natação, sabe assim, aeróbica, dança, jazz, balé, essas coisas. Não era, o básico, mas não como estilo de vida. E hoje a gente precisa muito disso, ainda mais com a terra se tornando cada vez mais poluída e tudo isso. Não adianta. O bom é que pelo menos isso também é muito falado hoje em dia, sobre exercício e alimentação. Isso é falado. E ainda tem gente que não tem muita consciência, mas que é falado né? Hoje, assim, daqui pra frente só não vai fazer isso quem realmente, assim, tem a opção de ficar sedentário, de procrastinar, porque com tanta informação que a gente tem, como, por exemplo, da menopausa daqui pra frente, que eu acho que isso é um assunto que cada vez mais a gente vai ser falado,